Poema 13. Aproxima-se a grande transição da história da humanidade. Abram os olhos e vejam a situação do mundo atual. A felicidade e até o mundo ideal, que eram a aspiração inicial da humanidade, foram esquecidos, não se sabe quando, tendo-se chegado a um momento em que não se vai nem para frente nem para trás. Desse modo, quanto mais a cultura progride, mais o ser humano se distancia da felicidade. É um resultado extremamente irônico. Parece uma gangorra. Quando um dos lados sobe, o outro desce. Falando em termos mais simples, inicialmente tentou-se construir o paraíso terrestre com a cultura espiritual. Mas, já que sua concretização parecia impossível, apelou-se para a cultura científica. Avançou-se com força total. Não obstante, conforme foi exposto anteriormente, ao invés de se alcançar o paraíso, chegou-se a um estado pior que o do próprio inferno, a iminência da destruição da humanidade com a invenção da bomba atômica. O fato, porém, é que mesmo tendo chegado a uma época tão perigosa como a atual, o ser humano ainda não despertou, continuando a venerar a ciência materialista. Em poucas palavras, ele fracassou recorrendo à cultura espiritual e também à cultura material. Levando em consideração o fato lastimável de que ele ainda não aprendeu a lição, o que deve ser feito? Esta precisa ser a grande tarefa da humanidade: reconhecer os erros cometidos até agora e recomeçar. Ou seja, a solução é formar uma nova e equilibrada cultura, que não pende nem para o espírito nem para a matéria, mas funde e iguala ambas as partes. Somente assim estará concretizado o paraíso terrestre. Por tudo que vimos até agora, podemos dizer que a época atual é a época da mudança da velha para a nova cultura, a era da grande transição mundial à qual sempre nos referimos. Será que na história da humanidade já foi registrada uma mudança tão grande? Em verdade, é um fato inédito. Como será essa nova cultura que ocupará o lugar da antiga? Incontestavelmente, trata-se de algo que não pode ser compreendido pela inteligência do homem contemporâneo, ainda que em pequena parcela. E quem se encarregará de criá-la? Nesse contexto, independentemente de crermos ou não, é imprescindível admitir a existência do ser conhecido como Deus. Por conseguinte, darei explicações a respeito. Embora digamos simplesmente Deus, na verdade existem níveis, superior, médio e inferior, com inúmeras funções. O shintoísmo admite a existência de uma infinidade de deuses. Até hoje, quando se fala em Deus, pensa-se no monoteísmo cristão ou no politeísmo shintoísta. Entretanto, ambas as visões são parciais. Na verdade, existe um único e verdadeiro Deus que se subdivide, transformando-se em vários deuses. Por esse motivo, ele é um e muitos ao mesmo tempo. Cheguei a essa conclusão após longos anos de pesquisas sobre o mundo divino. Trata-se de um pensamento que já existia, mas parece que não se conseguiu dar maiores explicações a respeito. Até aquele Deus que veio sendo adorado como supremo está abaixo da segunda classe. Deus está muito além e só veio sendo venerado de longe pela humanidade. Quem é ele, então? Não é outro senão o mais elevado dos deuses, ou seja, o Supremo Deus, aquele a quem os povos se referem como Jeová, Logos, Deus, Tentei, Mukyoku, Cristo, Messias. O objetivo de Deus é a construção do mundo ideal de perfeita verdade, bem e belo. E, para tanto, era necessário que todas as condições fossem preenchidas. Ele estava aguardando o tempo certo.
Essa hora chegou. É a época atual. Sendo assim, é preciso, antes de mais nada, que a humanidade se conscientize disso e que se processe a revolução individual de cada indivíduo. Por Meishu Sama, 20 de novembro de 1950. O Pão Nosso de Cada Dia, o Alimento Espiritual do Cotidiano, volume 1. Sejam fortes as pessoas de bem. Ao observarmos o mundo atual, veremos o crescimento excessivo de pessoas más. Consequentemente, a opressão que elas exercem e o sofrimento que causam às pessoas de bem são fatos que todos já conhecem. Vou esclarecer a causa fundamental dessa situação. Desde os tempos antigos, as pessoas de bem são geralmente consideradas fracas e as más fortes. Como resultado, as más tornam-se cada vez mais dominadoras. Antigamente, pela falta de leis e de órgãos de segurança, os indivíduos bons não podiam se opor à violência dos malfeitores e acabavam resignando-se. Entre os civis, os mais fortes e arrojados sobrepunham-se aos demais. Na história e nas lendas japonesas, há inúmeros exemplos de samurais malvados que abusavam do poder da espada, e os civis, por medo, nada podiam fazer contra eles. Havia, portanto, uma enorme diferença entre aquela época e a nossa sociedade atual. Realmente, após a restauração Meiji, o Japão adentrou a era do florescimento da civilização. E desde então até os dias de hoje, ocorreu o aperfeiçoamento paulatino das leis e a sociedade em geral tende a ser contra a violência. Infelizmente, a sociedade do Japão ainda não conseguiu exterminá-la por completo. Até o término da Segunda Guerra Mundial, em algumas ocasiões, o militarismo e os grupos ativistas de direita chegaram a adotar um pouco de violência como recurso valioso transmitido a gerações. Após a guerra, sem o militarismo e com a repressão à direita, a sociedade se tornou mais pacífica. Contudo, nos últimos tempos, os malfeitores passaram a usar de forma extremamente astuta outros meios sem ser o da violência. Evidentemente, eles atormentam os bons objetivando o dinheiro. Qual seria o meio utilizado por eles? A intimidação por vias legais, e com isso escapam sutilmente da lei. Exemplos disso são os casos típicos de extorsão e de exploração, divulgados com frequência no nosso jornal, e ainda os processos judiciais que não chegamos a publicar. Nesses casos, evidentemente, fazendo mau uso da lei por meio de mentiras e falsidades, tais infratores objetivam satisfazer os próprios desejos. É um fato realmente lamentável, pois eles são geralmente pessoas que ocupam uma posição social acima da média. Isso se evidencia observando-se as sucessivas ações judiciais que estou enfrentando há mais de 10 anos. Desde antigamente venho defendendo firmemente um princípio: os bons não se devem deixar vencer pelos maus. O verdadeiro bem é aquele que consegue ser mais forte do que o mal. Pelo fato de as pessoas boas perderem para as más, é que estas se vangloriam, constituindo a maior causa de não se conseguir exterminar o mal social completamente. Nesse caso, a maioria pertence à classe acima da média. Portanto, trata-se de criminosos intelectuais. No caso de a pessoa boa ser atormentada pela pessoa malévola, a primeira conhece seu direito de processar ou de confrontar a segunda. Temendo represálias e as despesas processuais, caso recorresse à justiça, depois de ponderar a respeito, acha que dá muito trabalho e acaba desistindo. Geralmente sou processado,
porque acham que, por ser um homem de bem, eu me resignaria sem maior resistência e com certa facilidade. Todavia, conforme disse há pouco, baseado no meu princípio de lutar até o fim e sair vitorioso, sem deixar que os maus vençam, na maioria das vezes o desfecho da ação judicial é muito demorado. Até hoje, o processo mais longo já dura 11 anos. Também o fato de não extinção dos chefões e dos escândalos dos funcionários do alto escalão do governo constituem realidades de que todos têm conhecimento. Expus vários exemplos, mas, em resumo, a causa do mal social está na fragilidade das pessoas de bem. Assim sendo, os bons que são fracos não são verdadeiramente bons. Na realidade, não têm coragem. Trata-se de indivíduos bons, mas passivos, ou seja, não se insurgem contra os maus. Embora aumente o número de pessoas boas dessa natureza, talvez elas o sejam por não terem coragem de praticar o mal. Logo, não passam de um tipo de covarde que permite o alastramento do mal, desejando apenas a própria segurança. Se os maus chegassem a se convencer que jamais conseguiriam derrotar os bons por serem estes muito fortes e permanecessem maus, seus esforços seriam vãos. A melhor forma seria deixar de ser malévolos e passar a fazer parte do grupo dos bons. Assim, certamente, o mal social decresceria e teríamos um mundo mais agradável e feliz de se viver. Esta teoria de nada adiantará se o esforço se limitar a um indivíduo. Então, qual seria o procedimento correto? O recurso seria fundar, primeiramente, uma sólida associação de pessoas de bem, denominando-a Associação pela Extinção do Mal. Sugiro planos desse tipo, por considerá-los excelentes medidas para a reforma social. Por Meishu Sama, 30 de janeiro de 1950. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5. O ego e o apego. O ser humano possui em sua personalidade o Ga, ego, e o apego, que se assemelham a dois irmãos. Ao analisarmos questões confusas e de difícil solução, descobriremos que quase tudo se deve ao Ga e ao apego. Temos casos, por exemplo, de políticos que, apegados às suas posições, deixam passar a melhor ocasião de se retirar da vida pública e caem no esquecimento geral. Isso também se deve ao Ga e ao apego. Há empresários que, devido ao apego ao dinheiro e ao lucro, importunam seus clientes e perdem boas negociações. Momentaneamente parecem obter vantagens, mas em geral, a longo prazo, levam prejuízo. Também no campo dos relacionamentos, quem muito se apega acaba sendo rejeitado. Há ainda muitos exemplos de problemas causados pelo excesso de Ga e apego. Relembrando os fatos do passado, todos concordarão que, em razão do Ga, causamos sofrimentos aos outros e a nós mesmos, além de gerarmos conflitos. Nesse sentido, o principal objetivo da fé é eliminar o Ga e o apego. Tão logo me conscientizei disso, venho empenhando-me para livrar-me deles. Como consequência, primeiramente, minhas inquietações se amenizaram e tudo corre a contento. Certo ensinamento diz: não sofra pelo que ainda não ocorreu e nem pelo que já passou. São palavras admiráveis. A finalidade maior do aperfeiçoamento no mundo espiritual é livrar-se do apego. À medida que o apego se reduz, a posição espiritual se eleva. A respeito disso, podemos dizer o seguinte: no mundo espiritual, é raro um casal permanecer junto. A razão disso está na diferença da posição espiritual dos cônjuges.
O convívio só é permitido a casais que se tornaram paradisíacos. Entretanto, aqueles que alcançaram certo grau de aperfeiçoamento têm permissão de se encontrar, mas apenas por um tempo. Essa licença lhes é concedida pelas divindades responsáveis pela camada que habitam. Mesmo levados pela saudade, esses casais não podem se permitir qualquer tipo de intimidade. Caso haja pensamentos lascivos, seus corpos ficam rijos e perdem o movimento. Isso demonstra o quanto o apego é condenável. Dessa forma, a posição espiritual se eleva conforme o apego desaparece por meio do aprimoramento no mundo espiritual. Sendo assim, o encontro do casal será facilitado à medida que os cônjuges se elevarem. Creio que o leitor pode compreender como o mundo espiritual é diferente do mundo material. Conforme afirmei em outra ocasião, a materialização do apego se manifesta em forma de espírito de cobra, o que é pavoroso. A transformação do espírito humano em espírito de cobra se inicia pela região dos pés, sobe pelo corpo e se completa após um tempo razoável. No passado, fiz o tratamento espiritual em uma pessoa que possuía corpo de cobra e cabeça humana. No caso, seu espírito se transformara parcialmente em cobra. Por ocasião da divulgação da fé, a postura persuasiva e insistente se confunde com fervor, mas os resultados não são favoráveis. Impor a fé constitui uma ofensa às divindades, ou seja, na ocasião de se recomendar a fé a alguém, é melhor falar pouco e prosseguir a conversa apenas se a pessoa demonstrar interesse. Caso contrário, deve conter-se e aguardar um momento oportuno. Por Meishu Sama, 5 de setembro de 1948. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. A doença e o sofrimento. Vamos supor que alguém adoeça. A consciência disso já lhe causa sofrimento, visto que a doença constitui um tormento. Existem vários tipos de sofrimento, e até então a medicina veio considerando que doença e dor eram equivalentes. Por essa razão, pensava-se que aliviando a dor, a moléstia também seria mitigada na mesma intensidade. Contudo, o referido raciocínio encontra-se completamente equivocado, e, portanto, desejo esclarecer esse ponto. Vou tomar como exemplo o resfriado, cujo número de casos é realmente elevado na atualidade. A princípio, a febre surge e aplica-se a bolsa de gelo devido à dor de cabeça. A pessoa sente um pequeno conforto, mas isso não significa que houve a remissão da doença. Simplesmente se deu o abrandamento da dor. Nesse ponto é que reside o erro fundamental, pois a doença e o sofrimento são coisas distintas. A doença se agrava proporcionalmente às tentativas de aliviar a dor. Acredito que as pessoas ficarão deveras atônitas ao tomarem conhecimento desta teoria. Contudo, por ser uma verdade imutável, se não nos basearmos nela, a medicina verdadeira jamais surgirá. Estou certo de que qualquer um concordará do fundo do coração com a explicação que apresentarei e serei incapaz de proferir uma palavra sequer contrária. Antigamente as pessoas diziam: não há quem não seja presunçoso e que não tenha doenças de pele. Trata-se de uma observação interessante. Podemos afirmar que, efetivamente, não existe ninguém que nasça com o corpo livre de toxinas, cujo volume é maior do que imaginamos. Essas toxinas resultam da modificação dos medicamentos, as quais denominamos toxinas medicamentosas. Contudo, deixarei as explanações para outra oportunidade.
Seja como for, devido ao metabolismo, as toxinas retidas acumulam-se em várias partes do corpo e, com o passar do tempo, vão se solidificando gradativamente. As referidas toxinas se acumulam nos locais onde os nervos são mais ativos, isto é, a partir da cintura para cima, especialmente no pescoço, no cérebro, nos olhos, no nariz, na boca, nos ouvidos e na garganta. Pois enquanto estamos acordados, esses órgãos praticamente não descansam. Creio que o cérebro é onde há mais estímulos. Por conseguinte, as toxinas de todo o corpo se deslocam incessantemente para aquela direção e se concentram na região do pescoço. Com efeito, a atividade dos olhos, do nariz, da boca e dos ouvidos tem origem no cérebro. Por esse motivo, a maioria das pessoas possuem nódulos e ínguas ao redor do pescoço e sentem rigidez nos ombros. No momento em que as toxinas atingem a solidificação máxima, infalivelmente acabam ocasionando problemas à saúde. Por essa razão, inicia-se o processo de eliminação, o qual denominamos de purificação. O Criador age com extrema habilidade no que diz respeito ao processo de purificação. Primeiramente, ele faz surgir a febre. Esclarecerei detalhadamente a seu respeito em outra ocasião. As toxinas se dissolvem com a febre. Uma vez liquefeitas, elas penetram imediatamente nos pulmões e saem do corpo através da garganta. Isto vem a ser a expectoração. Podemos considerar a tosse como a ação de bombeamento para expulsar o catarro. Contudo, as toxinas encontradas entre a parte posterior da cabeça e a região da medula oblonga saem pelo nariz em forma de coriza, através do bombeamento conhecido como espirro. Isso se evidencia ao observarmos que, após a tosse, geralmente expelimos catarro. Ao espirrarmos, coriza. Além disso, as toxinas da região abaixo do pescoço são excretadas em forma líquida através do suor noturno. A dor de cabeça é decorrente do estímulo que os nervos sofrem quando as toxinas liquefeitas se movimentam procurando uma saída. Essas toxinas convergem para os pulmões e são lançadas para fora em forma de catarro. Sobretudo ao ministrarmos jorei na cabeça, instantaneamente ocorrem a tosse e a expectoração, e isso abranda a dor de cabeça. As dores nas articulações decorrem da frequente flexão dos braços e das pernas, que provocam a solidificação e a purificação das toxinas, ocasionando as dores. Esclareci que as enfermidades do ser humano vêm a ser a remoção das impurezas retidas no corpo. Portanto, não há nada mais gratificante que o resfriado. Ou seja, não existe nada mais recompensador. De acordo com este princípio, a causa da saúde precária encontra-se no acúmulo de sujeiras e recupera-se a saúde por meio do processo de limpeza denominado doença. O sofrimento proveniente, portanto, vem a ser um tormento gratificante. Em outras palavras, se deixarmos esse processo seguir sem qualquer intervenção, não haverá sofrimento extremo. No entanto, a medicina interpreta os sofrimentos decorrentes das moléstias de forma negativa e procura interrompê-los. Em outras palavras, o que deveria sair naturalmente é impedido. Esta ação provoca o choque entre a força da natureza e a humana, o que faz aumentar o sofrimento. Acredito que puderam entender o quão equivocada é a medicina atual, que progrediu interpretando essa maneira de contenção da força da natureza como método de cura. Expliquei que assim que as toxinas se solidificam em alguma parte do corpo, ocorre a purificação.
Contudo, existe uma condição para que isso se suceda. Trata-se da vitalidade para eliminarmos as toxinas, isto é, a energia purificadora. Para obtê-la, é preciso que o corpo físico esteja consideravelmente saudável, ou seja, que o metabolismo esteja em plena atividade. A medicina, que interpreta essa realidade de forma oposta, empenha-se em impedir a purificação. Para tanto, faz com que o metabolismo se desacelere e a saúde perca seu vigor. O medicamento é o único meio para tal. Por natureza, ele é uma substância venenosa. E por mais que soe estranho, isto o torna eficaz. Enfim, ao se tomar o veneno, o corpo físico enfraquece. Simultaneamente à fraqueza, reduz-se a purificação e, em consequência, modera-se o sofrimento. A medicina tradicional, que analisou a situação de forma equivocada, considerou que as moléstias poderiam ser debeladas pelos medicamentos. Essa inexatidão ocorre também com os demais tratamentos. Ao ter febre, aplica-se bolsa de gelo para abaixá-la. Por meio desse método, as toxinas que estavam se dissolvendo solidificam-se novamente. O repouso absoluto impede que a pessoa realize exercícios físicos e se configura como a melhor maneira de diminuir a força física. Por mais saudável que essa pessoa seja, se ficar assim por vários meses, o estômago se enfraquecerá e advirá a perda do apetite. Além disso, por falta de movimentos dos braços e das pernas, ela perderá peso e músculos, tornando-se fatalmente um enfermo em estado grave. Nem é preciso dizer o que aconteceria com alguém que já estivesse doente. A compressa é igualmente um meio de debilitar o corpo físico. O ser humano, além de respirar pelo nariz e pela boca, também o faz pelos poros, e esse método terapêutico impede que isso ocorra. Ao aplicá-la, a febre abaixa, as dores dessa região se atenuam, e isso evidencia que a purificação cessa apenas na área da aplicação. Assim sendo, os vários métodos praticados até hoje pela medicina nada mais são do que o alívio dos sofrimentos por meio do enfraquecimento do corpo físico e da interrupção da purificação. Por esse motivo, de modo algum, eles promovem a cura. Falando francamente, a medicina, no intuito de amenizar as dores e os sofrimentos da doença, ao contrário, agrava o quadro. Em outras palavras, a intenção é a cura, mas na prática, ela impede o restabelecimento. Ah, que terrível engano! Por Meishu-sama, em data não especificada. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 7. Quais são as 3 grandes superstições? Como sempre digo, o objetivo da nossa Igreja é a criação de uma nova civilização. Contudo, tal afirmação pode soar estranha para quem me ouve. Isso porque atualmente não estamos em uma época selvagem. E a essa altura, falar sobre a criação de uma nova civilização talvez pareça um despropósito. Definitivamente, este não é o caso, pois lendo o presente texto hão de concordar comigo. Do nosso ponto de vista, o atual mundo civilizado realmente progrediu, porém apenas na forma. Quanto ao conteúdo, de jeito algum pode-se dizer que esse mundo constitua uma verdadeira civilização. O motivo é que quase tudo está repleto de equívocos, ou seja, de superstições. A seguir, discorrerei a respeito das 3 maiores. Primeira, superstição dos medicamentos. Já expliquei esse assunto de forma exaustiva, portanto, talvez seja desnecessário escrever novamente.
mas vou fazê-lo porque desejo que mais pessoas tomem conhecimento. Hoje em dia, em caso de doença, primeiramente qualquer pessoa se apoia nos medicamentos. Não se assustem, mas os remédios constituem a chave para o enfraquecimento da saúde humana. Eles criam a doença e colocam a vida em perigo, não existindo algo tão temível no mundo quanto eles. Por que um fato dessa gravidade não foi percebido até hoje? É uma dúvida que deveria surgir, mas não é o caso em razão de as pessoas estarem completamente imersas na superstição dos medicamentos. Assim sendo, para salvar a humanidade, não existe outro método a não ser romper e eliminar tal superstição, a fim de que as pessoas despertem. Segunda superstição dos adubos. Nossos membros já estão bastante cientes desse ponto. Por conseguinte, seria desnecessário continuar escrevendo a respeito. No entanto, vou fazê-lo para que as pessoas tenham ciência disso. Desde o início, Deus concedeu uma extraordinária capacidade ao solo, onde os alimentos são produzidos para o ser humano. Ou seja, o próprio solo é um composto de adubos, um bem precioso. Entretanto, a partir de certa época, houve vários equívocos. O solo e seu adubo natural foram aniquilados. Esforços foram empregados em elementos poluentes que bloqueiam os nutrientes do próprio solo. Os agricultores foram extorquidos em suas finanças e, para piorar, passou-se a aplicar adubos que favorecem a diminuição da produção. Em suma, todos foram afetados por uma superstição realmente assustadora. Acima de tudo, venho alertando há tempos que a atual escassez de 3 milhões de toneladas na produção anual de arroz do Japão e os danos causados pelas pragas ano após ano, sem dúvida se devem inteiramente aos adubos. Terceira superstição das leis. Esta superstição tem uma pequena diferença em relação às duas anteriores. Seria desnecessário dizer que o propósito das leis é a prevenção dos crimes e que os métodos empregados para tal são apenas o controle e a punição. Todavia, todos sabem que somente dessa maneira não será possível alcançar o objetivo esperado. Afinal, a realidade do mundo de hoje expressa muito bem isso, embora ninguém sequer perceba um ponto importante e básico. E por que não é percebido? Sem dúvida, porque se ficou aprisionado a uma espécie de superstição. Obviamente, a referida superstição diz respeito ao engano de se envidar esforços apenas visando aos simples resultados aparentes, ignorando a alma do ser humano, na qual reside a causa dos crimes. Em vista disso, é evidente que não existe outro método para acabar verdadeiramente com os crimes, a não ser a evolução e o aprimoramento da alma humana. Uma vez cientes de que tal método é a própria força da religião, os especialistas no assunto deverão basear-se nele e propor diretrizes para a eliminação dos crimes. Se houver uma verdadeira compreensão desse significado, primeiramente as pessoas deverão buscar entrar em contato com a fé, se bem que não se pode esperar muito das religiões de até agora. Aliás, isso também se evidencia pelo fato de a educação e a moral terem sido mais valorizadas do que a religião. Diante de todas essas circunstâncias, não havia alternativa a não ser adotar unicamente o princípio das punições legais. Em resumo, somente com o aparecimento de uma religião cuja força seja de fato superior à união das religiões tradicionais, da moral, da educação, entre outros,
é que surgirá a sociedade ideal, livre de crimes. Caso essa religião seja a nossa Igreja Messiânica Mundial, será necessário pesquisá-la o quanto antes. Dessa maneira, certamente todos verão que não há erro em minhas palavras. Por Meishu Sama, em 29 de agosto de 1951. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 6. Vencer a ira. Pouco tempo atrás, Deus ensinou-me o método para aplacar a ira. Portanto, desejo transmitir aos leitores esta boa nova. Certamente não há nada que cause ao ser humano, enquanto habitante deste mundo, tanto sofrimento quanto a ira. Embora sejam raros, existem indivíduos que nunca ficam irados, dando a impressão de que são felizes. Contudo, eles são pessoas com comportamento fora do normal. Entre as pessoas comuns, podemos afirmar que quase não existem as que não ficam com raiva. Desde os tempos antigos, existem métodos de autoaperfeiçoamento para vencer a ira, como Tokyu Jutsu, entre outros. Mas é muito difícil encontrar um que seja realmente eficiente. Se a questão fosse apenas contê-la, poderíamos nos livrar do sofrimento que ela nos causa. Mas isso de nada adianta, já que surgem outras aflições a serem refreadas. Quanto maior for o sofrimento causado pela ira, proporcionalmente maior será a angústia para controlá-la. Por essa razão, o sofrimento duplica. Contudo, por intermédio do método que Deus me ensinou, é possível neutralizá-la com facilidade. Realmente é uma maravilha. Vou expô-lo a seguir. O local denominado desde a antiguidade como boca do estômago, situado no centro do corpo humano, é uma região muito importante chamada plexo solar. Dizem frequentemente que o umbigo é o centro do corpo. No entanto, ele é o centro da região abdominal e também o centro das vontades, tais como a coragem, a determinação e a capacidade de decisão. Como sempre tenho afirmado, a parte frontal da cabeça comanda a razão, que está relacionada à inteligência, à memória, etc. A parte posterior comanda as emoções, como a alegria, a ira, a tristeza, o prazer, entre outros. Por conseguinte, a consubstanciação da trilogia vontade, razão e emoção, conforme já disse, está localizada no plexo solar, ou seja, também por ocasião do surgimento da ira, o sônen ali se concentra. Quando isso ocorre, o que sentimos em primeiro lugar é algo como se houvesse um nó na região do plexo solar. Creio que a maioria já experimentou essa sensação e sabe disso. Existe a expressão haragatatsu, que significa ficar com raiva, e remete à imagem de um nó que faz erguer o plexo solar. Quando a pessoa com raiva recebe jorei nesse local, logo se sente aliviada, como se um nó estivesse se desatando, e junto a uma sensação agradável no peito, percebe que a mente vai se tornando mais leve e até se envergonha por ter se zangado. Daí a expressão, a raiva passou. É isso o que realmente acontece. Além do mais, uma vez que o jorei possibilita não só a cura de outras pessoas, mas também do próprio ministrante, nada supera o jorei. Ora, a ira é a causa não só dos conflitos pessoais e familiares, mas em uma escala maior também dos conflitos sociais e da quebra da paz no cenário internacional. Dessa forma, podemos afirmar que o jorei constitui realmente uma grande salvação. Por Meishu Sama, em 30 de maio de 1951.
Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. Religião e ciência. Até hoje, a religião e a ciência vêm sendo tratadas como existências isoladas, o que é um grande erro. Na realidade, de tudo que existe no universo, nada escapa à ciência, assim como tudo se relaciona à religião. Isso porque ambas possuem uma ligação inseparável. O motivo de não se perceber este fato é por conta da forma demasiadamente superficial da pregação das religiões até então. Há centenas ou milhares de anos, a cultura não era tão desenvolvida quanto no presente. Logo, por mais que se apresentassem teorias profundas às pessoas da época, certamente elas não entenderiam. Tudo está dentro do propósito divino. Deus não faz o ser humano atuar inutilmente. Entretanto, a ciência progrediu e está prestes a adentrar o âmbito de Deus. Desse modo, por meio de explanações científicas no presente momento, os indivíduos facilmente compreenderão as questões divinas. Desejo, pois, abrir a porta do mistério que ficou trancada a 7 chaves durante muito tempo. Não sou um cientista. Digamos que eu seja um amador. E é esse amador que explicará a ciência. Portanto, estou sujeito a incorrer em equívocos. Contudo, ficarei feliz se minha explanação de alguma forma servir de referência ao leitor. Acredito que na ciência atual, nada tenha contribuído tanto para o desenvolvimento da cultura humana quanto a energia elétrica. Seus benefícios podem ser observados em praticamente todas as áreas, sendo dispensável comentar a respeito. Interromper a energia elétrica seria o mesmo que estagnar a cultura. Indiscutivelmente, hoje vivemos a era eletrônica. No final da recente Grande Guerra, de forma inesperada, os Estados Unidos criaram a bomba atômica. Evidentemente, o mundo ficou pasmo diante desse terrível monstro, que antecipou o fim da guerra no Japão. A primeira demonstração do poder da desintegração do átomo foi o extermínio de milhares de vidas em uma fração de segundos. Por outro lado, dependendo do avanço dessa tecnologia, é possível prever o quanto esta relevante descoberta será útil à cultura humana. Assim sendo, a desintegração do átomo surgiu com a missão de demarcar o fim da era eletrônica. E o que virá depois da era atômica? Podemos imaginar que se trata da era da cultura mais elevada, a era da partícula espiritual ou divina que tenho anunciado. Explanarei a esse respeito. Primeiro vou abordar o princípio do fogo e da água. Em resumo, o fogo arde pela ação da água, e a água move-se pela ação do fogo. Se não existisse o fogo, tudo congelaria instantaneamente. Ao contrário, se o elemento água deixasse de existir, restando apenas o elemento fogo, o globo terrestre explodiria subitamente. Este vem a ser o princípio da bomba atômica. Em outros termos, quando a radiação de elementos químicos como urânio ou plutônio atinge o núcleo do átomo, o elemento água existente no interior do núcleo se reduz a zero, causando uma explosão simultânea. Esta provoca detonações sucessivas dos demais elementos ao redor, culminando em uma grande explosão. De acordo com esse princípio, é evidente que qualquer elemento além do urânio, desde que sua radiação seja capaz de reduzir o elemento água a zero, produzirá o mesmo efeito. Presentemente, afirma-se que a quebra do núcleo do átomo consiste em atingir e destruir com radiação os elétrons que o circundam. Todavia, de acordo com o meu raciocínio,
Essa quebra é devido à eliminação do elemento água presente no núcleo do átomo. Soube que, graças ao avanço constante da ciência, recentemente o princípio da desintegração do átomo evoluiu para a teoria do próton e chegou à descoberta da partícula alfa. Falarei sobre a era da partícula espiritual, cujo centro deverá ser ocupado pela religião. Tentarei interpretar alguns aspectos das 3 eras anteriormente citadas com base na fé. Em um primeiro momento, vejamos a eletricidade, que também é constituída de espírito e matéria. A matéria vem a ser os raios e a luz da lâmpada. Já o espírito age sem a presença de fios, equivalendo às ondas do rádio e da televisão. A voz humana alcança milhares de quilômetros de distância em forma de ondas sonoras, em razão da dinâmica do mundo do espírito da palavra Kototama. Em segundo lugar, vejamos o mundo do átomo. Sua parte material foi desvendada graças à descoberta da desintegração do núcleo do átomo. A parte espiritual é desconhecida pela ciência. Contudo, em termos religiosos, ela corresponde ao mundo do Sonen. Em terceiro, analisemos o mundo da partícula espiritual. Sua parte material é a realidade em que divindades das camadas intermediárias e inferiores agem. As religiões tradicionais surgiram a partir do referido mundo, e a existência de religiões de diferentes níveis é atribuída às diversas posições ocupadas pelas divindades. Na parte espiritual do mundo da partícula espiritual, que denomino de mundo oculto, estão as divindades mais elevadas que executam as obras mais importantes do plano divino. Acima destes 3 planos, posiciona-se o Supremo Deus do grande universo, conhecido como o único e verdadeiro Deus onipotente. Não existem palavras que o descrevam, nem caracteres que o representem. Só se pode afirmar que se trata da origem de tudo, do cerne do poder e da virtude, os quais são infinitos e absolutos. A seguir, tentarei elucidar cientificamente a salvação efetuada pelas divindades e a verdadeira essência dos pecados e impurezas. Antes de mais nada, existem diferentes tipos de religiões no mundo, grandes, médias e pequenas. Em cada uma delas, as divindades e Budas têm estendido suas mãos do mundo espiritual a fim de salvar a humanidade por meio das pessoas que se encontram no mundo material e possuem afinidade com eles. Certamente, esta obra se baseia no plano do Supremo Deus, que a delega de acordo com a época, o povo e a região. Afinal, isso se verifica quando o acúmulo de pecados e impurezas em determinadas localidades chega a interferir no progresso da cultura. Desde a antiguidade, a religião tem por princípio a eliminação dos pecados e impurezas que causam a infelicidade do ser humano. Assim sendo, o que vem a ser os pecados e impurezas? Em termos espirituais, do ponto de vista individual, são as nuvens no espírito. No aspecto coletivo, as nuvens no mundo espiritual de determinada área geográfica. E o que são essas nuvens? Trata-se de uma espécie de micro-organismo tóxico que surge no elemento água e nele vive. São partículas extremamente minúsculas, impossíveis de visualizar mesmo através de microscópios, e sua quantidade está sujeita a constante variação. Seu surgimento e multiplicação se devem às más ações e ao sonem baseado no mal, e constituem a causa dos sofrimentos humanos. Por outro lado, sua extinção resulta das boas ações e do sonem movido pelo bem. Conforme a quantidade de nuvens atinge certo limite,
advém o processo natural de purificação. A manifestação em escala menor desse processo são as doenças e os infortúnios individuais. Em escala maior, são as 3 calamidades menores: fome, doença e guerra. E as 3 calamidades maiores: vento, água e fogo. No entanto, a luz espiritual irradiada do grande amor das divindades atua o máximo possível na redução ou até na extinção de tais infortúnios, diminuindo a infelicidade. Os santos, os mártires, os fundadores de religiões surgiram como mediadores dessa luz. Abaixo destes encontram-se seus representantes, que são os sacerdotes de cada religião e os anjos. Assim sendo, as divindades fazem o ser humano adotar doutrinas e métodos apropriados a cada época para concretizar a salvação. Retomando a questão, o que extingue as referidas partículas tóxicas é evidentemente o elemento fogo. O processo de purificação se dá por meio dessa luz invisível aos olhos humanos. O princípio assemelha-se ao extermínio dos micróbios com a luz solar. Aprofundando essa lógica, ocorre o seguinte: recebendo a luz intensa advinda dos ensinamentos religiosos e das orações, a alma da pessoa que até agora estava adormecida desperta e, arrependendo-se, passa a desejar e praticar o bem. Consequentemente, o brilho da alma aniquila aquelas partículas. Esta foi uma explanação científica que abrange a religião. Não se trata de ciência materialista nem espiritualista, mas sim da ciência que integra espírito e matéria. Minha intenção é explicitar de forma simples a verdade sobre a ciência de uma era de elevado nível cultural que está por vir. Por Meishu Sama, em 5 de setembro de 1948. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 6.